Gente, ao vivo. E 2 homens morreram neste domingo em confrontos com a Polícia Militar do DF. Em uma das ocorrências, um homem foi atingido por um tiro depois de invadir uma casa em Taguatinga e atacar um policial com uma faca no braço. Na outra ocorrência, um deles morreu depois de fugir e trocar tiros com a polícia. Quem vai trazer todos os detalhes desses 2 casos é a minha querida repórter Anielza Milhomem, que está em Taguatinga, lá no 2º Batalhão da Polícia Militar, e conta tudo. Seja bem-vinda mais uma vez, Anielza. Oi, Tony, obrigada. Pois é, são 2 casos distintos, né? Como você disse aí, um no Paranoá, um na região do Varjão, na verdade, começou no Paranoá, e outro aqui em Taguatinga, na QNL 18. Mas eu vou começar com o do Paranoá, que teve início por volta do Varjão, desculpa, que teve início por volta de 3 horas. Então, como eu disse, começou no Paranoá e parou ali e terminou ali na região do Varjão. E o que a polícia nos disse, Tony? Ela foi acionada, uma equipe foi acionada para atender essa ocorrência para averiguar uma situação envolvendo uma arma de fogo. Durante a tentativa de abordagem a esse veículo, né, suspeito, Tony, o motorista acabou dando marcha ré, avançando mesmo contra a equipe policial, e havia um outro jovem ao lado dele. Esse motorista tinha 23 anos e o outro jovem que estava ao lado dele, no banco passageiro, acabou apontando uma arma para a equipe policial. Na sequência, esse motorista fugiu em alta velocidade. Nós, inclusive, recebemos imagens das câmeras de segurança de um comércio local que mostram ali esse carro em altíssima velocidade. É importante ressaltar que eles estavam em direção contrária da via, colocando em risco a vida de diversas pessoas. Durante esse deslocamento, eles acabaram até jogando essa arma para fora, na verdade, pela janela do veículo. De acordo com a polícia, Tony, esse condutor ele foi atingido durante uma intervenção policial. A polícia conseguiu abordar o veículo, foi constatado que esse condutor ele teria sido atingido e teria vindo a óbito no local. Até o Corpo de Bombeiros acabou até atendendo a essa ocorrência também. Foi constatado, de fato, esse óbito. E o outro passageiro, ele também foi atingido, mas ele acabou sendo levado ao Hospital Regional do Paranoá. Depois ele foi apresentado na 6ª Delegacia de Polícia, foi preso em flagrante, vai responder pelos crimes de direção perigosa, dano qualificado, resistência, desobediência e porte ilegal de arma de fogo. Ainda de acordo com a polícia, no local foi apreendida uma arma de fabricação caseira com características muito semelhantes a uma metralhadora, viu, Tony? Olha, eu vou dizer uma coisa para você. O cara que entra no mundo do crime, ele tem 2 destinos: cadeia ou cemitério. Nesse caso aí, esse será enterrado, né? Esse será enterrado, cemitério. E o cara que entra em confronto com a polícia, ele que está carregando ali no carro uma arma de fogo, mesmo que seja de produção caseira, ele está pro tudo ou nada. E encontrou na polícia ali o confronto, ele está na verdade, imprimindo, né? Está ali já deixando claro o seu destino. E assumindo, claro, as consequências. E nesse caso aí, foi trocar tiro com a polícia, a consequência é cemitério. É menos um bandido aterrorizando a população, aterrorizando os moradores da região do Paranoá, do Itapuã, né, Anielza? Pois é, Tony. E a gente também vai aqui agora ressaltar, né, na verdade lembrar, contar um caso que aconteceu também muito semelhante ontem também, em Taguatinga, esse na QNL 18, por volta de 11 horas da noite. Um sujeito, né, um homem de 43 anos, invadiu uma residência ali da casa, colocando em risco, ele estava armado com uma faca, né, colocando em risco a vida dos moradores. E não foi a primeira vez que ele fez isso, ele já teve outras 2 tentativas de invasão também em residências. Mas quem vai contar com mais detalhes esse caso, eu vou até chamar ele aqui, que é o Sargento Fernando Moreira, ele vai contar com mais detalhes esse caso, porque esse sujeito, Tony, causou um transtorno ali na vizinhança, trouxe
medo, aterrorizou essa vizinhança. Sargento, seja muito bem-vindo ao Brasil Urgente DF, boa tarde para você. Então, conta pra gente como é que ocorreu isso? Foi por volta de 11 horas da noite, esse homem invadiu essa residência? Sim, o primeiro contato que o invasor teve com o morador teve uma cena de terror, né? Que ele acordou com esse invasor olhando para ele com a faca na mão dentro do quarto dele, né? Graças a Deus ele manteve a calma, conseguiu controlar ali as emoções e dialogou com ele até que ele conseguiu, vamos dizer assim, uma oportunidade de fuga, né? E saiu do imóvel pedindo socorro. Nisso, o invasor ali, numa tentativa de fuga, ele pulou o muro vizinho, tentou invadir a casa vizinha, sempre com bastante agressividade, né? Então ele começou a assustar todos os moradores do conjunto ali. Não conseguindo adentrar essa segunda casa, ele fez uma terceira casa e assim foi, pulando muros, subindo telhado, e os moradores começaram a sair de suas casas assustados. Quando a equipe policial chegou, os moradores, né, aquele monte de gente na rua, apontou onde é que estava o local onde ele estaria, né? Então os policiais adentraram ali uma casa, um lote menor. Segundo a descrição, era um lote pequeno. Ele estava na casa dos fundos. Foi verbalizado para que ele saísse do imóvel, né? Só que os policiais a princípio, inclusive, a descrição era que ele estava com arma de fogo, né? Porque era isso que ele gritava com as pessoas, com os moradores ali da região. E então os policiais foram com bastante cuidado, mas mesmo assim, quando o policial tentou a intervenção mais próxima, ele saiu do imóvel com a faca na mão e já desferindo golpes no policial que estava mais próximo dele, que foi o policial que atirou em sua defesa. E o senhor estava me contando que essa não foi a primeira vez que ele invadiu residências aqui no DF, né? Sim, eu tive acesso à ficha dele para verificar as passagens e eu vi que ele teve uma oportunidade em Ceilândia, no mês de novembro. Ele invadiu uma igreja, né, e assustou todos os moradores, perdão. Ali, todas as pessoas que estavam na igreja, e ele foi contido ali pelas pessoas. Ele estava muito transtornado, é uma descrição que aparece em todas as ocorrências, que ele estava aparentando ali estar efeito de álcool, efeito de entorpecentes, muito agressivo. Então ele foi contido na igreja. Numa segunda oportunidade também na Ceilândia, numa residência, a equipe policial compareceu ao local, mas ele já tinha sido contido por populares também. Tinha invadido essa casa, a pessoa pediu socorro e ele foi contido por moradores, sempre tendo que ser contido à força ali, porque sempre transtornado, apresentando o mesmo quadro. E essa foi a terceira vez. Pois é, Tony, inclusive ele tinha diversas passagens pela polícia, incluindo o tráfico de drogas. Olha, o cara quando entra em confronto, quando está assim, olha, invade uma casa, coloca uma família inteira de refém, ele não é a primeira vez. Ele tem histórico, tem várias passagens pela polícia, já deu muito trabalho e esse é só mais um caso. E que no caso em que nós estamos mostrando aí, e eu conheço muitos policiais, sargentos, tenentes do 2º Batalhão da Polícia Militar aí de Taguatinga, agradeço ao sargento Fernando pela gentileza de estar falando com a gente ao vivo. Realmente, o sargento Fernando Moreira, agradeço demais a sua participação aqui ao vivo. Olha, tem trabalhado, viu? Os policiais militares aí do 2º Batalhão têm trabalhado bastante. A semana passada nós mostramos um outro caso de um bandido que colocou uma família refém. Depois da chegada da polícia, saiu fugindo por cima dos muros, em cima dos telhados, foi pego numa padaria. E agora esse caso, que entrou em confronto direto com a polícia, estava com a faca armada, chegou a ferir, realmente num corte profundo no braço de um policial militar que estava atendendo a ocorrência, que foi preciso ser levado pelo Corpo de Bombeiros ao atendimento médico, graças a Deus passa bem, mas não teve outra maneira, né, sargento, de conter esse vagabundo, a não ser disparando contra ele, porque ele estava colocando em risco a vida de um agente da lei, não é verdade? Sim, inclusive essa guarnição ela é muito bem preparada, já é uma equipe policiais aí que tem 10 anos de batalhão, e pela descrição do sargento, também que atendeu a ocorrência, não houve outra forma né, foi tentado dialogar, foi tentado fazer com que ele saísse do imóvel e sem a faca já em mãos, né?
mas inclusive para o escuro, um lugar, como eu falei, um lote mais apertado, né, que limita muito a ação policial ali, né, fica quase que 1 a 1 num corredor pequeno, né, então a decisão do policial foi essa que dificultou muito a ação da polícia. Muito bem, agradeço aí a participação do sargento Fernando Moreira, do 2º Batalhão, que gentilmente falou com a gente aqui ao vivo. Anne Elza Milhomem, muito obrigado pela sua participação. É isso, se esse criminoso tivesse atendido a ordem de se entregar, tivesse entregado a faca, tivesse saído com as mãos na cabeça, ele nesse momento estaria preso. Não teria ido a óbito, não teria sido atingido. Mas não, ao invés de obedecer ali a ordem dos policiais, não, partiu para cima e quis atingir, conseguiu, inclusive, atingir um policial e não teve outra alternativa a não ser imobilizar por meio da força, por meio do disparo de arma de fogo. Portanto, parabéns aí, é menos um bandido nas ruas, menos um aterrorizando a comunidade aí de Taguatinga. Mais uma vez, parabéns. Coloca aí a salva de palmas aí para os nobres policiais militares lá do 2º Batalhão de Polícia de Taguatinga. Um forte abraço a todos. E a gente se vê amanhã, Nelson. Um forte abraço. E você vai comentando os assuntos que nós estamos mostrando aqui. É só você.